Olá, meus amores do nono ano. Vamos agora dar continuidade. Vamos esquecer agora o início do assunto que foi Europa. Nós estudamos o quê? Divisão regional, não foi isso? Europa. A Europa dividida em dois hemisférios, nesse caso por características políticas, lembram? Nós teríamos a Europa Oriental, socialista, e a Europa ocidental capitalista. A gente passou a ver a capitalista, damos uma olhada nos aspectos da vegetação relacionados ao clima e hoje a gente vai olhar Europa, aspectos socialistas, tá ok? Página 60. Vamos continuar o que a gente já estava vendo, tá ok? Socialismo na Europa. Europa Oriental. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o nome Europa Ocidental, é capitalista. Europa Oriental, a gente atribui ao socialismo, tá? São sistemas, tá? Vamos iniciar. Página 61, a gente vai dar uma passadinha bem para a página 62 depois, porque aqui nós temos um breve encontro com a história onde tem a Revolução Russa. E Revolução Russa não é um momento para vocês olharem agora. Tá? Vamos lá. O continente europeu é composto de países com economias bem diferentes. Sabe por que tem economias bem diferentes? Por conta da sua formação política e econômica. Como assim, professora? Economias diferentes devido a aqueles países que tiveram a formação capitalista, hoje são países bem mais desenvolvidos. Gente, desculpa, tá? Um pouquinho que eu tô com o nariz entupido. Aqueles países que hoje são bem mais desenvolvidos tiveram o quê? As bases no capitalista, no mundo capitalista, né? E hoje, aqueles países da Europa que não são tão desenvolvidos são aqueles países que durante muito tempo eles foram socialistas. Continuando. Alguns deles, sobretudo aqueles da Europa Ocidental, têm importância com relação às questões econômicas, às relações comerciais. Então, vamos pensar assim. Quando a gente vê no jornal grandes notícias da Europa e das relações comerciais, das trocas comerciais, do processo de comercialização, como exportação e importação, relações políticas também, a gente vai pensar primeiro em quê? Em países desenvolvidos que estão na Europa Ocidental. Esses países, tá, da Europa Ocidental, eles são bem mais industrializados que os países da Europa Oriental. Por que eu estou fazendo sempre essa ponta? Para que vocês façam a relação. Economia forte, países da Europa Ocidental. Né? Economia mais fraquinha, países da Europa Oriental. Países mais industrializados, Europa Ocidental. Menos industrializados, Europa Oriental. Lembrando que ocidental é capitalista e oriental é socialista. Então, tá vendo aí a relação? O socialismo, ele não permitiu que esses países eles crescessem economicamente, nem industrialmente. Então, vamos lá. No entanto, grande parte dos países da Europa Oriental possui economia pouco expressiva, ou seja, mais fraquinha, com forte peso agrário. Então, a gente tem uma separação aqui. Economia agrária é o forte dos países da Europa Oriental. E industrialização é o forte dos países da Europa Ocidental. E desenvolvimento industrial baixo. Se a gente for comparar, no caso, as duas Europas. Quando eu falo comparar as duas Europas, eu estou regionalizando, tá? Nesse caso, eu estou regionalizando com um critério que é capitalismo e socialismo. Esse desigual desenvolvimento econômico entre as nações da Europa pode ser verificado na diferença da renda per capita de suas populações. O que é per capita? Per capita é um termo que diz por cabeça, é uma renda por cabeça, é quanto o indivíduo ele ganha durante um determinado período. E que período é esse? É um ano.
Esse termo nós utilizamos aqui no Brasil também. Então, o que é que vai acontecer? Vai pegar toda a população daquela região. Que região é essa? Europa Oriental. Você vai pegar a renda que esses indivíduos eles recebem, tá? E vai dividir pelo número total de habitantes. Aí vai dar a renda por cabeça. Então, pode dar uma coisa desigual? Pode. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que por mês eu ganhe R$ 899. E eu tenho um conhecido que tem um trabalho maravilhoso e ele ganha 10 mil por mês. Aí vai somar o meu valor com o valor dele que ganha 10 mil, com o valor de fulano que ganha 5 mil, com o valor de Beltrano que ganha 1.100, com o valor de outra pessoa que ganha 20 mil, vai juntar todos esses valores e vai dividir pela quantidade da população. Então, você vai ter valores baixos somados com valores altos. E muitas vezes essa renda per capita, ela sobe justamente por conta desses valores mais altos. Porém, não é exatamente o que acontece aqui, tá? Se a gente for comparar a Europa Ocidental, a renda per capita é lá em cima. Por quê? Todo mundo recebe basicamente um valorzinho razoável lá em cima. Mas quando a gente olha a Europa Oriental, a renda do indivíduo, o que o indivíduo recebe no mês é mais baixo. Então, soma-se tudo e essa renda por cabeça, ela vai ser mais baixinha, né? Ela vai ser menor que da Europa Ocidental. Só revisando, o que é renda per capita? É renda por cabeça. Renda por cabeça, tá? Então, temos aqui um infográfico na página de vocês do assunto. Esse roxinho, tá? Infográfico. É um infográfico... Nossa, professora, parece um mapinha, né? Mas é o que nós chamamos de infográfico. E vocês têm uma descrição legendada que diz o seguinte: 10 mil, 50 mil e 100 mil. Nesse caso, a renda é 10 mil dólares, 50 mil dólares e 100 mil dólares. E vocês vão ver que pelo tamanho do quadradinho, vocês vão identificar se é 10, 50 ou 100 mil. Então, vamos lá. Enquanto a maioria dos países da Europa Ocidental possui um nível de renda acima de 46 mil dólares, o da Europa Oriental possui uma renda em torno de 11 mil dólares, certo? Então, vamos para a página 62. Eu vou só dar aqui uma breve introdução. Expansão e queda do socialismo no leste europeu. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, tá? E União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados. De um lado capitalista e o outro lado socialista, tá? O lado socialista foi comandado pela União Soviética e o lado capitalista foi comandado pelos Estados Unidos. Então, a gente tem a importância de estudar o socialismo não apenas para identificar as características econômicas de um país, mas a gente estuda também o socialismo para ver como o mundo se comportou durante o período que nós chamamos de Guerra Fria. Até porque, terminada a Segunda Guerra Mundial, apesar de Estados Unidos e União Soviética estarem do mesmo lado, tá? Lutando do mesmo lado contra as forças do eixo, né? A Alemanha, vamos pensar logo em Alemanha, Hitler. Depois que terminou a guerra, eram as duas potências naquele período. Então, começou uma rivalidade entre elas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. É um assuntozinho cabuloso, chatinho, mas é. Então, lembrem-se, tá? Nós temos Europa Ocidental capitalista, evoluída economicamente, forte economicamente, bem mais industrializada, e nós temos a Europa
oriental, socialista, com economia mais enfraquecida, né? Com baixa industrialização e a base da economia é a base agrária. Nós temos renda per capita bem menor na Europa Oriental que na Europa Ocidental. E o que é renda per capita? Renda por cabeça, tá certo? E o socialismo, qual é a importância dele? É que a gente, além de estudar as características econômicas de um país através do socialismo, a gente também vai estudar como o mundo ele foi dividido depois da Segunda Guerra entre capitalistas e socialistas. Beijocas!